eu sou Dani Jacobsen e está começando mais um Mãe Sem Culpa, um programa que fala sobre maternidade com muita informação, acolhimento e, é claro, sem culpa. Está chegando o frio e com ela a estação mais temida pelas mães. E com ela, infelizmente, muitas doenças respiratórias. Hoje vamos falar sobre este assunto, então eu trouxe uma especialista para falar sobre esse assunto, doenças respiratórias. Eu trouxe a pneumologista pediátrica, doutora Daniele Dalmora. Doutora, seja muito bem-vinda aqui no programa, é uma honra recebê-la. Obrigada, eu que agradeço o convite. Num período, de tanta demanda de doenças respiratórias e emergências lotadas, como mãe, eu também percebo como deve ser angustiante não estar sabendo o que está acontecendo, e tendo que decidir, levo ou não levo meu filho na emergência, o que fazer agora. Então, doutora, Daniele, minha xará, eu gostaria então que tu te apresentasse, falasse do teu trabalho e também aonde você atende. Certo. Eu trabalhei por 13 anos no Hospital da Criança Santo Antônio, como emergencista. Além disso, trabalho no Hospital Moinhos de Vento e no Hospital de Clínicas, com os casos dos pacientes mais graves, nesse caso do Clínicas, e no Moinhos os pacientes que são triados como não urgência imediata. Então, para podermos dar assistência a todos os pacientes e não ter aquela enorme espera, embora esteja um pouco longa essa espera nesse momento, nós temos um setor que é o ambulatório dos verdes, onde o paciente de emergência é direcionado para um atendimento mais rápido, ambulatorial. E eu também fiz uma especialização em sono, então sou especialista em medicina do sono, também infantil. Olha aí, maravilhoso. Isso. E a parte da pneumo que eu faço mais de consultório e acabo exercendo todos os conhecimentos na emergência pediátrica. Muito bem, seja muito bem-vinda. Doutora, eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram, e eu vou te dizer, encheu de perguntas, foi assim, acho que foi a caixinha de perguntas mais bombástica que eu fiz, porque todas as mães estão muito desesperadas, com esse frio, o nosso clima aqui é muito úmido, muito trocas de temperaturas, então vieram muitas perguntas, muitas dúvidas sobre doenças respiratórias, um tema que está super em alta, então vamos tirar aqui muitas dúvidas. Então eu selecionei, algumas perguntas e eu gostaria então de te perguntar. Vamos lá? Certo, vamos lá. Então, quais seriam as doenças respiratórias mais comuns em bebês e crianças? A rinite alérgica é muito frequente, principalmente nas crianças maiores de 1 ano. E aí nós entramos na amiga das escolinhas, que são as infecções de vias aéreas superiores, que nós médicos chamamos de IVAs, que é muito mais prevalente que qualquer outra patologia. Daí pode ou não evoluir para bronquiolite viral aguda nas crianças menores, os maiores crises de asma e algumas crianças, mas bem mais raramente, evoluem para pneumonia, alguns têm laringite viral aguda. É basicamente esse espectro de doenças que a gente trata na emergência. Tá, e quais seriam os sinais e sintomas de alerta, que os pais devem ter em procurar um atendimento? A principal coisa é esforço respiratório. Se a criança estiver com a respiração ofegante, semelhante ao segundeiro do relógio, principalmente nos menores de 1 ano, que costumam ter uma respiração irregular. Essa criança, se ficar com uma respiração regular rápida, é um alerta. Outra é quando a criança faz tipo abdominais para respirar, ela puxa com força para soltar o ar, isso também é um sinal de esforço, e depois disso nós temos as tiragens, que a gente chama, medicamente falando, que é quando a pele afunda por excesso de esforço da musculatura, que inclusive a musculatura ao redor das costelas acaba trabalhando para ajudar o pulmão a esvaziar. Então temos que estar muito atentas, nesses sinais. Esse é um critério de buscar uma emergência. A criança com esforço tem que ser avaliada numa emergência pediátrica. Não pode esperar até o dia seguinte. Outra coisa bem importante, principalmente para crianças menores de 2 anos, é a cianose. A criança ficou com a boca roxa, não é normal, precisa ser avaliado. Febre. Febre é uma coisa que não, por si só, ela não é uma urgência. Ela é um alerta do organismo que tem algo errado. Então a gente tem que ficar alerta. Uma febre acima de 39 é critério de emergência? Não.
uma criança que não tem história familiar de crise convulsiva, que os pais não convulsionavam na infância, e a criança não convulsiona, ela pode chegar a 42 de temperatura que ela não vai convulsionar. Se ela convulsionar associado à febre, nós temos que investigar a causa da infecção. Mas não é esperado. A temperatura, ela é uma coisa benéfica do organismo, é uma luta do nosso corpo para... Só se ela persistir, né, por um período aí de 72 horas. Se for um febrão acima de 39, a gente recomenda que reavalie em 24 horas. Tu não precisa sair correndo na madrugada, mas vai buscar uma assistência nas primeiras 24 horas. Febre mais baixa, abaixo de 39, a gente pode aguardar 48 horas, observando o estado da criança. Então, se ela está se alimentando bem, ela não está extremamente sonolenta, ela não tem esforço para respirar, passa a febre, ela fica ativa bem, isso é um sinal benigno que a criança está sob uma infecção que é controlar. Perfeito. E agora eu queria saber, então, a diferença entre bronquiolite e pneumonia em bebês. Certo. Medicamente falando, uma é por vírus e a outra é por bactérias, porque quando a população fala em pneumonia, ela não está falando na pneumonia viral, que pode vir junto com a bronquiolite, é a bacteriana. Então, são dois agentes etiológicos distintos. Mas, no entanto, para a família detectar em casa, quando eu vou suspeitar que o meu filho está com bronquiolite e quando pode ser pneumonia? A primeira coisa, na pneumonia não é comum o chiado no peito. Então, se a gente ouve aquele ronquinho na saída do ar, ele costuma estar mais associado à bronquiolite ou à asma do que à pneumonia. A pneumonia é uma criança com estado geral mais prostrado, a criança está mais caída, tu vê que é uma criança doente, e ela pode ter só febre alta, ou média, pode ser, 38 de temperatura já pode ser de uma pneumonia. Mas vai ter febre. Mas vai ter febre, tá? A história da pneumonia oculta, a gente considera que é de tanta radiografia que nós estamos fazendo e tantos exames nas crianças, nós estamos detectando coisas que já existiriam e o corpo curaria sozinho, e nós fazemos uma detecção e aí acabamos agindo, intervindo sem tanta necessidade. Sim. Então, assim, como seria então a prevenção para essas doenças? Principalmente, né, que a gente está falando, né, de bronquiolite e pneumonia. Primeira coisa, recém-nascidos não devem receber visita. Alguém com o nariz coçando, mesmo que ache que é rinite, não deve se aproximar. As crianças só vão ter um pouco das vacinas ali pelos 3 meses, um pouco de imunidade. Nos primeiros 3 meses é crítico pegar qualquer doença. Então elas devem ficar realmente mais resguardadas, mais na bolha dentro do possível. Outra coisa é dormir bem. O sono é essencial para a produção das nossas defesas, para organizar todo o nosso organismo. Tomar muito líquido, se alimentar bem, coisas básicas são as essenciais, assim, nessas situações. Sim, tu falou ali no início, né, não receber visitas. Como é difícil, né, essa parte, né, das pessoas respeitarem, né, isso, porque a criança não tem nenhum tipo de imunidade. Sim. Né, então isso aí fica um pouco mais difícil, né? E todos querem conhecer, né? Todo mundo. Tá todo mundo animado, querendo conhecer, mas realmente, para proteger o bebê, principalmente no inverno, o ideal é não ter visitas. O mínimo possível, só os cuidadores imediatos. Depois dos 3 meses, 4, pode começar a ter mais visitas, mas no início, quanto menos, melhor. Tanto é que quando eu recebia, né, agora já eu já pedi assim, eu era aquela mãe chata, né, tá, tu quer, vai lavar a mão, põe a máscara, né, então tem todo um cuidado especial também, né, quando vai visitar. É o ideal. Pode não acontecer nada e a pessoa ter sorte, mas se a criança adoece, é um problema. Tá, e qual seria então um tratamento para crianças com asma? Existem 2 tipos de tratamento. A criança com asma, o tratamento agudo, que é da crise mesmo, e o tratamento preventivo. Quando vai se pensar num tratamento preventivo? Em algo, quando essa coisa ou essa asma é muito frequente, que vale a pena, no custo-benefício, tu dá para a criança uma medicação diária. Então, no mínimo umas 3, 4 vezes no ano para pensar no preventivo. A menos que sejam crises muito graves que levem a criança à hospitalização, à UTI, aí a gente reduz um pouco esse período. Mas é o Aerolim, né, que é o salbutamol, que a gente usa a cada 4 horas ou intervalos menores, a depender da gravidade, associado a prednisolona só para os quadros graves, isso é importante. A primeira coisa que vai tirar uma criança de uma crise de asma não é o corticoide, não é o xaropinho, é a bombinha, é o Aerolim, que é o salbutamol, que é direcionado com a medicação direto para o pulmão, para agir no órgão-alvo.
Muito interessante, né? Porque a gente fica, às vezes, nessa dúvida, né? O que seria, então, a bombinha E é realmente... muito comum começarem no xarope. Olha. E o que interessa é a medicação inalatória. A prednisolona, o xarope, ele vai auxiliar. Mas quem vai resolver é o broncodilatador, que é o salbutamol. Perfeito. Então, vou falar mais uma pergunta aqui. Eu recebi muitas perguntas sobre tosse. Tá? Então, eu quis dar uma resumida aqui numa pergunta, perguntando qual seria a causa mais persistente, assim, de uma tosse, né, que está ali incomodando, né? Então, qual a causa mais comum de uma tosse persistente? É o gotejamento pós-nasal. A secreção que nem está saindo visivelmente e fica pingando na garganta e dando aquele... Mas fora isso, tem vários diagnósticos diferenciais. Pode ser um bebê que esteja chiando, nós temos que auscultar para examinar. Pode ser refluxo gastroesofágico, o próprio refluxo sobe, irrita a via aérea e a gente acaba tossindo. E pode ser também uma sinusopatia, um quadro de rinite alérgica, mas o mais comum nesse período do ano é ser viral. Viral, muito bem. Porque eu recebi muitas perguntas, né? Por que a criança fica, né, com uma tosse, e às vezes não tem nenhum sintoma, né? E a criança ali tá numa tosse que não passa nunca, fez vários tipos de prevenção e tratamento e não cessa. Se piora quando a criança deita, fala a favor de gotejamento pós-nasal e também pode ser refluxo. Mas o refluxo vai se observar que quando a criança se alimenta também dá um pigarrinho ou uma tosse. As crianças maiores até falam que tem uma coisa quente passando aqui atrás. Então tem vários diagnósticos diferenciais, mas o mais comum disparado é o resfriado. Tá. Quais os cuidados especiais que os pais fumantes devem ter com seus filhos? Essa é uma pergunta difícil. O ideal é parar de fumar. Não tem milagre. Por mais que a pessoa fume fora, troque a roupa, a gente fica liberando toxinas. E isso irrita. E por que é tão importante para a criança não ter contato com o tabaco? Porque ele acaba lentificando a limpeza que os nossos cílios fazem. Nós somos cheios de, tipo, como se fossem varreduras nas vias aéreas. E esses cílios ficam paralisados pelo efeito do cigarro. Então a gente não consegue ter o que a gente chama de higiene brônquica, que é essencial para proteger o pulmão. Então o ideal é, em grupos, se conscientizar, tentar parar de fumar. É difícil sozinho. Tem vários grupos de apoio, os pneumoadultos, tem várias medicações que dá para tentar fazer uso para auxiliar. Tá, e já pegando esse gancho, o que a fumaça, né, o cigarro pode causar numa criança? A coisa que mais está nos assustando agora é o cigarro eletrônico, né? O próprio vape nos adolescentes está destruindo o pulmão deles como se fosse... Eles têm o pulmão de uma pessoa de 70 anos que fumou a vida toda. Enche de buracos, fica todo enfisematoso, muda a arquitetura do pulmão e ela passa a não ventilar. E aí tu morre por asfixia, assim, tu fica... É muito triste. E mesmo a criança que tá sentindo... Fumante passivo também? Também. O fumante passivo tem risco... Mas, claro, o risco do cigarro não chega a ser tão grave quanto o do vape. O vape ainda consegue ser pior, é potencializado. Mas o próprio cigarro acaba prejudicando, deixa a via aérea mais hiperestimulada. Então, quando tu entra em contato com o vírus, o teu pulmão vai reagir absurdamente, vai chiar muito mais. Sem contar que o próprio fumo passivo da criança no útero, né, que quando o pai fuma ou a mãe fuma, fazem com que ela tenha um pulmão também prejudicado. A formação pulmonar não é a mesma. Asma, bronquite... Tende a ser um bebê chiador pro resto da vida, né? Já nasce chiando e tendo bronquiolite, é a tendência a seguir. Porque até então é assim, tu tem bronquiolite até os 2 anos, 1 ano e pouco. Sai disso, aí entram os quadros mais alérgicos. No primeiro ano de vida costuma ser mais viral mesmo. E são formas diferentes. Aí depois vira para algo mais alérgico aí. Isso, aí depois... vai se ver quem são os alérgicos. E aí tem a história familiar, o ambiente, aí entra o cigarro é péssimo. Nossa. Né, a gente não tem ideia, né, quanto o ambiente familiar pode estar até prejudicando, né, a criança. E a epigenética, né? Nós temos gêmeos separados ao nascimento, conforme o ambiente, a criança tem um desenvolvimento totalmente diferente do ambiente do outro. O ambiente, além da genética, ele consegue modular a parte genética, o que a gente vai expressar e não vai expressar. É muito interessante. Muito, realmente. Vamos falar agora um pouco sobre apneia do sono. É comum em crianças? Não, é bastante raro.
mais ou menos 1 a 5% dos casos, e geralmente é por aumento das adenoides, que é uma glândula, como se fosse a nossa amígdala, que é atrás do nariz, que chamam de carne esponjosa. E é corrigido e curado com uma correção cirúrgica em mais ou menos 90% dos casos. É uma coisa bem simples de tratar, só que tem que se fazer o diagnóstico. E o que é o alerta para a família? Pensar, meu filho pode ter apneia. Pausas respiratórias durante o sono. Roncar pode ser um alerta de que a criança tem apneia. E outra coisa é a face do respirador oral. Ou seja, a criança fica com a boquinha mais aberta, todo tempo, com o narizinho mais afilado, o lábio superior começa a ficar mais afinado e os dentes começam a ir mais para frente. Isso é a face do respirador oral. E nesse caso é o magrinho agitadinho. E tem também o paciente com sobrepeso mais sonolento. Mas o mais comum na criança é o agitado, que parece hiperativo, mas pode ser só um respirador oral. Que loucura, né? A minha filha, ela tem esse ronquinho. Ela dorme, né, com a boquinha mais abertinha. E ela tem esse, às vezes, um ronquinho, né? Mas não é na entrada e na saída do ar. Observa se é... Se for na entrada e na saída do ar é secreção no nariz, que é a coisa da escolinha, né? Sim. Propicia. E o período do ano que nós nos encontramos. Se não for relacionado a isso, se for tipo ronco de adulto, aí se avalia como é que estão as adenoides. Vou avaliar. Vou avaliar e vou no teu consultório, inclusive. Certo, mas a parte de adenoides, quem assume daí é o otorrino. Aí eu encaminho pro colega. Tá bom. Mas o diagnóstico a gente faz sim. Tá. Agora vamos entrar então na fisioterapia respiratória, tá? Quando que é indicado e qual é o papel da fisioterapia? Bom, a fisioterapia ajuda muito na higiene brônquica. Então, numa pneumonia, é essencial o tratamento. Num paciente com bronquiolite mais grave, a gente tem vários lá no clínicas internados em alto fluxo, que já é acima do oxigênio, né? A gente já tem uma pressão junto. Elas fazem um trabalho fenomenal, assim. Outra coisa, se tiver áreas de atelectasia, o que é isso? São umas áreas branquinhas no raio-x por plug de secreção que não ventilam. O fisioterapeuta faz suas técnicas lá e remove aquele plug e consegue que o pulmão todo ventile como um todo. No caso inicial, a fisioterapia não costuma ajudar muito, mas nos casos de internação, nos casos de pneumonia diagnosticada, é essencial. Porque eu precisei em algum, né? Porque eu sou fisioterapeuta, na verdade. Não sabia! Eu sou fisioterapeuta, mas não pediátrica, né? Sim. Então, eu sou muito fã da fisioterapia, né? Sou suspeita para falar, né? Mas toda vez que a minha filha entrava com algum quadro, assim, mais resfriado, né? Com muita secreção, eu já chamava a fisioterapeuta lá em casa para fazer uma respiração, né? Mais profunda. Isso, para tirar a secreção, fazer aquela lavagem. E vou dizer, realmente é libertador, né? Tu vê aquela criança depois, é um pouco, não traumático, né? Mas é ruim, né? Aquela aspiração, né? Mas é muito benéfico, né? Depois eu vejo como ela respira depois alivia melhor. muito na hora, né? Muito. E para os menores de 1 ano, eu acho super válido fazer bastante aspiração. Para os maiores de 1 ano, eles começam a ficar mais traumatizados. Foi. Aí eu sou um pouquinho mais cautelosa, mas se estão internados, não tem o que fazer, nós não temos opção, né? Com certeza. Então, vamos falar também, teria algum exame para investigar a imunidade da criança? Existem vários exames. A questão é quando pesquisar, né? Quando procurar um imunologista para fazer uma avaliação completa. Geralmente a gente tem que pensar em algum defeito da imunidade. Numa criança que tem pneumonias de repetição, associadas a otites, associados a muitos quadros infecciosos, é um critério, porque a gente tem que excluir algumas doenças genéticas que podem causar isso. Paciente que tem sinusite também de repetição deve ser avaliado por um bom otorrino. O que mais? Vamos pensar. Paciente que tem algum transtorno que não está crescendo bem, a criança não está desenvolvendo bem. Ela, além de ter um monte de infecção, ela não cresce. Isso é outro critério, porque todas as doenças mais benignas, elas costumam permitir que a criança cresça. Tudo que é mais grave ou mais crônico atrapalha o crescimento, principalmente ali na estatura ou no ganho ponderal, que é a primeira coisa que a gente percebe. Então, tem que avaliar. É normal viroses, resfriados, mais ou menos umas 8 vezes no ano. Tá? De 8 a 12, dependendo da faixa etária. Então, é triste. Nossa. Porque a criança está doente uma vez por mês e ainda acaba concentrando mais no inverno. Sim. Mas com o passar dos 3 anos, que a imunidade já está mais organizada, mais fortalecida, os episódios reduzem. Uma criança que está sempre tendo não é normal. Não é normal ter amidalite 8 vezes no ano.
7 vezes no ano. Então, tudo que for demais é bom avaliar. E aí, o seu pediatra pode encaminhar. Tem vários vários imunologistas que trabalham muito bem aqui em Porto Alegre, tem um centro muito bom, para fazer investigação quando precisar. Então, mãe, tá chegando agora o inverno, né? Vamos se prevenir, porque eu acho que a grande chave é a prevenção, né? Então, procure também um especialista na área, né? Que vai te dar tirar todas as dúvidas, vai te orientar da melhor forma possível, né? Então, te agradeço por todas essas perguntas e respostas, foram maravilhosas, muito objetivas. Objetivas, né, de emergencista, né? Emergencista vem aqui e vai. Mas ótimas, porque realmente tirou dúvida de muitas mães aí que estão apavoradas com esse inverno, né? Nosso clima aí maravilhoso. E uma coisa que eu não falei em prevenção, né? A vitamina D é necessária, agora está aprovado até 18 anos, é interessante usar em crianças. Até 1 ano e 2 anos já era obrigatório, mas se estendeu mais a faixa etária. A vacinação. Vacina contra a influenza, principalmente nos menores de 5 anos, é muito importante. Mas nos maiores também, quem puder fazer, melhor. E outra coisa, a vacina pneumocócica. Na rede pública, nós só temos a 10 valente. E a cepa que está causando pneumonia hoje em dia é a 13. Desculpa, é a 19A, que tem da 13, pneumocócica 13 em diante. Então, tem na 13, na 15 e na 20. Na privada, nós já temos essas 3 vacinas. Mas na pública só tem a 10. Então, conforme a imunização que a gente faz, a gente tira de circulação as bactérias e outras resolvem assumir o papel para fazer a doença. Então, e a partir de que idade pode fazer essa vacina? Essa é a mesma que se faz para bebê. 2, 4, 6 meses já se faz. Só que na rede pública não está aprovada. Então, quem fez a vacina gratuita, é interessante fazer um reforço com uma pneumo acima da 13. A 13 já completa. Se puder fazer a 20, melhor. Se quiser fazer a 15... Mas a partir da 13 já previne contra a cepa 19A, que é a que está nos assustando atualmente. Ótimo. Então, vamos vacinar nossos filhos. Então, a gente vai entrar agora no quadro. Você sabe usar um espaçador? Então, eu queria, doutora, que tu mostrasse para nós, né, como é na prática usar, né, um espaçador, porque eu acho que é a grande dúvida de muitas mães. E também, o que é um espaçador? Né, explicar o manuseio dele, né, corretamente e na prática. Pode alcançar aqui, por favor? Obrigada. Certo. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que entender na técnica do espaçador é por que ele existe. Só as partículas do centro de um jato vão conseguir se quebrar a ponto de ter menos de 10 micras e ultrapassar nossas defesas do pulmão. Senão aqueles mesmos cílios que fazem a varredura que eu falei vão puxar a medicação para fora. Então, por isso a importância de um espaçador. E mesmo um adulto que for usar em forma de spray, é interessante o uso pela dinâmica, pela cinética da coisa. Crianças que não conseguem mergulhar, fazer a apneia, o que a gente faz? A gente usa com a máscara, tá? Justamente para que a criança respire pela boca e faça o fluxo de ar com a medicação. A máscara tem que cobrir o nariz e a boca da criança. E o pescoço tem que estar reto, não pode ser assim, né, assim, é retinho. Importante sempre tirar a tampa, já me aconteceu de me ligarem que não saía spray, mas não tinha tirado a tampa. Agita o spray e aí com tudo preparado vai se fazer o jato. Essa medicação vai ficar toda presa dentro do espaçador, até que a criança puxe o ar, porque quando ela inspirar, tem uma válvula aqui, que é bem fininha de papel, que ela vai ser aberta. E quando ela abrir, a medicação sai daqui. Então, enquanto a criança não puxar, tu não perde medicação. Mesmo que ela brigue e tire do rosto, tá ali o remédio. Coloca na máscara e a criança aspira. Umas 3 respirações entre cada jato é o ideal, tá? A gente costuma, às vezes, falar contar até 10. O problema do contar até 10 é, ó, eu tô falando e eu não puxei o ar nunca. E aí, se tu tá contando os 10, eu não vou usar o remédio. Então, pedir para que a criança puxe pela boca. A criança maior, geralmente a partir de uns 5 anos, que tem a cognição para mergulhar, ela consegue fazer com o espaçador bucal. E isso acaba melhorando muito a técnica. Porque aí a gente vai conseguir puxar e não vai ter a questão nasal intervindo. Porque tudo que for via nasal vai ser filtrado e vai virar secreção nasal. Então, a primeira coisa, se eu puxar a respiração, foi só até aqui o ar. Eu tenho que primeiro esvaziar o meu pulmão bem. Depois que eu esvaziei, eu já vou ter agitado o spray preparado e eu vou fazer o jato. Quando eu fizer o jato, eu vou puxar como se fosse um canudo, tá? Ou uma bomba de chimarrão, para nós gaúchos, né? Puxa
isso vai abrir a válvula e a medicação tem que ficar agindo no pulmão por uns 10 segundos. Então eu fiz o... 10 segundos. Fiquei 10 segundos segurando. Soltar não interessa, vai soltar pela boca, soltar pelo nariz. O que interessa é a técnica inspiratória e lembrar sempre de esvaziar o pulmão primeiro. E outra coisa, não pode deixar a língua na frente, que algumas crianças põem a língua. É pra como se fosse chupar um canudinho, é. E aí, fazendo Fiquei assim com uma a técnica dúvida. Agora eu Pode falar. Essa parte aqui, ó, do... Tanto faz botar assim Não, ou assim? sempre em L. Ah, sempre assim. Sempre em L, formando um L. Sempre agitar o spray, porque o propelente não se mistura à medicação se a gente não agita. Coloca aqui e faz. Então, entre um e outro, uns 10 segundos. Entre as Isso, 4 vezes, né? uns 10 segundos entre cada vez. E no caso, quando termina a forma de utilizar os jatos, a gente só precisa cuidar é a questão de ter medicação. Uhum. O salbutamol, a maioria dos sprays, independentemente da marca, eles têm 200 doses aqui dentro. 200 doses dá mais ou menos uma semana fazendo de 4 em 4 horas. Se orientarem fazer mais seguido, vai durar menos tempo. Porque depois sai spray, mas não tem mais remédio. Esse meu tem mais de 5 anos aqui, o sprayzinho é só demonstrativo. E ainda tá saindo spray. Tá? Não adianta a gente agitar pra ver se tem, não é fidedigno. Às vezes dá pra gente tirar isso aqui e colocar num copo com metade de água e ver se ele flutua, se ele afunda ou se ele fica no meio termo. Mas eu gosto de calcular. Usei mais ou menos uma semana, troca, que é mais garantido. Ótimo. Muito bem. Falamos aqui com um especialista, fiquei expert agora, né, no uso. Já vou regularizar algumas coisas que eu vi que eu tava fazendo errado. E do espaçador, uma coisa importante é sempre que for lavar, nunca esfregar. É deixar correr em água normal ou ficar de molho. Porque se a gente esfrega, isso cria ondas elétricas ali, que puxa o pó quando ele for feito novamente. De molho aí numa água sanitária? Pode ser de molho numa água sanitária, pode ser no sabonete, naqueles de cozinha mesmo. Tá. Sabonete líquido. Detergente mesmo. Deixa ali no detergente, só enxagoa e deixa secar natural. Só não pode friccionar. Se friccionar, a gente atrapalha o uso do espaçador. Então tá, muito obrigada, né, doutora? E agora eu vou entrar então no quadro Dica da Doutora. Doutora, então eu queria que você desse dicas, na verdade é um resumo, né, de tudo aqui que nós conversamos, né, alguma dica para manter uma boa saúde respiratória. Certo, então principalmente crianças que frequentam escolinha, que estão sempre com secreção nasal, é interessante fazer a higiene nasal. Atualmente os otorrinos, quando a criança costuma ter otite média aguda de repetição, eles não querem que a gente faça com seringa. Aí eles preferem que seja um spray, a higiene nasal. Mas no geral o pediatra gosta muito da higiene com seringa. Agora tem aqueles outros mecanismos que são os alto fluxo, que a gente coloca o soro e faz assim com a garrafinha, que vai descendo a secreção. Não é para apertar rápido, é devagarinho. A criança precisa dormir e à noite é essencial o sono. Existem várias medicações que ajudam a reduzir secreção nasal, mas o mais eficaz mesmo é a lavagem. Xarope nem sempre funciona, porque o xarope está te dizendo que é uma medicação em forma líquida. Ele não te diz se é um antialérgico, se é um antitussígeno, se é um corticoide. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Não adianta ir na farmácia e pedir, eu quero um xarope para tosse, porque depende da causa da tosse. E a tosse, assim como a febre, ela é um alerta. Ela não nos diz nada, mas ela avisa, tem algo errado. E eu preciso descobrir para que isso serve. Não adianta eu sedar a tosse e aí quando eu percebo a coisa tá muito pior. Sim, na verdade, tu não tá tratando a tosse, tu só tá acessando ela naquele momento, Exatamente. Né? Se quiser usar um antialérgico, beleza. Agora, antitussígeno é complicado, tem que ter indicação médica e só usar porque ele vai sedar o centro da tosse no cérebro. Tu não vai tossir, mas o estímulo continua ali. Então até é angustiante, sim, né, para quem tem sua tosse sedada. Então seria, né, essas dicas. E também manter, quando a gente tá falando também do ambiente, né, da casa, né, ter todos esses cuidados, né, com fumaça, com cigarro, né, que eu vejo que é muito importante. Mofo também. Cuidar, paciente que é muito atópico, a gente não varre a casa, tem que passar pano, é coisa úmida. E o nosso é muito umidade, né, aqui no nosso sul, né, então cuidar muito, né, com essa questão também. Se a criança tosse sempre que tá no quarto, observar se troca de ambiente, se ela tosse menos, tem várias coisas assim pra gente observar. A questão é estar alerta e não se desesperar. Que situação de praticamente desespero é esforço respiratório, tem que ir na hora. Agora o resto, tá tossindo, fez o primeiro pico febril, dá para observar desde que a criança fique bem quando baixa a febre.
E se a febre não baixa? Ah, tá 2 dias mantendo 38,5, 38. Também não é urgência, é o corpo da criança se defendendo. Ele pode ser examinado pelo seu pediatra no consultório, não precisa ser na emergência. Perfeito. Muito obrigada por essas dicas maravilhosas, né? Tirou muitas dúvidas aí de muitas mães. Doutor, então assim, queria te agradecer pela presença aqui no programa. Foi uma honra, né, receber você aqui, que realmente, né, eu acho que é um momento, tu veio no momento certo, né, de doenças respiratórias, chegando agora inverno, com certeza vai ajudar aí muitas mães. Então, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e espero ter esclarecido as dúvidas principais das mães, né? Tem muito assunto para falar sobre tosse, mas acho que tendo uma noção que a tosse não é... A tosse é um alerta, não é ela em si o problema, eu acho que já começa melhorando, e mesma coisa a febre. E você aí de casa, se quiser participar ou interagir aqui no programa Mãe Sem Culpa, vou deixar o meu @ aqui na tela, pode mandar vídeos, dicas, perguntas que eu vou ter a honra de responder vocês. Então agora eu gostaria de finalizar o programa com uma mensagem final. Filhos são prioridades e a saúde deles também. Cuidar da saúde respiratória dos nossos filhos é um ato de amor e cuidado. É importante criar um ambiente saudável, promover hábitos saudáveis e buscar ajuda médica quando necessário. Se você está preocupado com a saúde respiratória do seu filho, saiba que há muitos recursos disponíveis para ajudar. Não hesite em procurar um especialista na área para tirar suas dúvidas e preocupações. Cuide da saúde do seu filho hoje, pois um futuro saudável começa com pequenas atitudes e a prevenção é a palavra-chave. Vamos juntos garantir que as nossas crianças tenham a saúde que mereçam. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.